de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 31. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Bíblia, Lucas 12, 1 a 7. Lucas 12, 1 a 7. Enquanto isso, os homens se tinham em reunião unido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido, nos quartos, será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos-lo digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. E, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Eucate 162. Mas se Deus é amor, como pode então haver inferno? 162. Mas se Deus é amor, como pode então haver inferno? Não é Deus que condena o ser humano. É o próprio ser humano que, por livre vontade, rejeita o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, excluindo-se da comunhão com Deus. 1036 a 1037. Deus anseia pela comunhão até com o último pecador. Ele quer que todos se convertam e sejam salvos. Todavia,
Deus criou o ser humano livre e respeita suas opções. Nem o próprio Deus força o amor. Sendo amor, ele é impotente quando alguém, em vez do céu, escolhe o inferno. Inspiração: Saint Teresa of Avila. Undefined. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós comemoramos, Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. E o evangelho de hoje, que traz também um pouco da vida de Santo Inácio de Antioquia, nos ajudará a compreender como devemos viver a nossa fé cristã. O Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de versículo 1 a 7, nos diz o seguinte: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pano de fundo para esta homilia é fé sem medo e vida sem máscara, ou seja, viver a autenticidade do Evangelho. Jesus nos convida à verdade e à coragem. Ele começa com uma advertência: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é a fé vivida como fachada. Quando o exterior mostra piedade, mas o interior está longe de Deus. Jesus aqui não está, meu irmão, minha irmã, julgando ou condenando aqueles que vivem assim. Mas Jesus, cheio de misericórdia, cheio de ternura e cheio de bondade, quer que nós vivamos autenticidade. O Senhor, ele nunca foi impositivo com as pessoas no anúncio do Evangelho, mas ele quis alcançar o coração para que nós encontrássemos a verdadeira fé que nos leva ao encontro pessoal com Deus. Mas Jesus nos convida à transparência. Ele diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado. A verdade um dia brilhará. E é assim que nós precisamos compreender a vida em Deus, uma vida de intimidade. Olha o exemplo de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, no fim do século, primeiro viveu exatamente essas palavras de Jesus. Preso por causa da fé, foi levado de sua cidade até Roma, onde seria lançado às feras. No caminho, ele escreveu cartas cheias de esperança e coragem às comunidades cristãs. Em vez de se esconder ou negociar a verdade, ele abraçou o martírio como um dom. Numa de suas cartas, ele escreveu o seguinte: Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para tornar-se-me pão puro de Cristo. Inácio não teve medo. Ele sabia que a morte física não era o fim, mas o começo da comunhão plena com o Senhor. Peçamos esta coragem de Santo Inácio de Antioquia para não negociar a verdade, mas para viver a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de Santo Inácio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Antioquia, o bispo perseguido e jogado às feras. Origens.
Descendente de uma família pagã, não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada, graças à pregação de São João Evangelista, que havia passado por aquelas terras. Santo Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia, na Síria, cidade que foi a terceira metrópole do mundo antigo depois de Roma e Alexandria, no Egito, e da qual o próprio São Pedro foi o primeiro bispo. Os seguidores da sua igreja o definiam como um cristão fogoso, segundo a etimologia do seu nome. Santo Inácio de Antioquia era um bispo forte, um pastor de zelo ardente. Perseguição do imperador Trajano. Durante o seu episcopado, começou a terrível perseguição do imperador Trajano, da qual também o bispo foi vítima por não querer negar sua fé em Cristo. Por isso, foi preso e transportado acorrentado para Roma. Assim, começou a sua longa viagem, rumo ao patíbulo, durante a qual foi torturado pelos guardas, até chegar ao seu destino final. Páscoa. Preso e condenado, Inácio foi conduzido acorrentado de Antioquia a Roma, onde se organizavam festas em homenagem ao imperador, e os cristãos serviam de espetáculo no circo. No Coliseu, seu corpo foi despedaçado pelas feras durante as celebrações da vitória do imperador na Dácia, no ano 107. 7 cartas. Durante sua viagem de Antioquia a Roma, Santo Inácio escreveu 7 cartas. Nestas cartas, o bispo enviado à morte recomendava aos fiéis que fugissem do pecado para se proteger contra os erros dos gnósticos, sobretudo para manter a unidade da Igreja. As 7 lindas cartas que constituem um documento inimitável da vida da Igreja na época. As primeiras cartas. Ao chegar a Esmirna, escreveu as 4 primeiras cartas, 3 das quais dirigidas às comunidades da Ásia Menor, aos Efésios, Magnésios e Trálios. Nelas, ele expressa a sua gratidão pelas muitas demonstrações de carinho. Quarta carta. A quarta carta, ao invés, foi dirigida à Igreja de Roma, na qual faz um apelo aos fiéis para não impedirem seu martírio, do qual se sentia honrado pela possibilidade de percorrer o caminho e a paixão de Jesus. 3 últimas cartas. De passagem por Troade, Inácio escreveu outras 3 cartas à Igreja da Filadélfia, de Esmirna e ao seu bispo, Policarpo. Em suas missivas, pedia a solidariedade espiritual dos fiéis com a Igreja de Antioquia, que passava pelas provações do iminente destino do seu pastor. Ao bispo Policarpo, ofereceu interessantes diretrizes de como cumprir a sua função episcopal. Cartas que declararam o seu amor ao Cristo e à sua Igreja. Ele escreveu também páginas de verdadeiras e próprias declarações de amor a Cristo e à sua Igreja, que, pela primeira vez, foi chamada católica, testemunhos do conceito tripartido do ministério cristão entre bispos, presbíteros e diáconos, e ainda diretrizes para combater a heresia do docetismo, que acreditava na encarnação do Filho apenas como aparência e não real. Enfim, através das cartas de Inácio, percebemos seu desejo, quase como uma súplica dolorosa, de que os fiéis mantivessem a Igreja unida, contra tudo e contra todos. Minha oração. Querido Inácio, pela tua valentia, soubeste doar a tua vida em favor do Evangelho, reconhecendo que seu sangue seria semente de novos cristãos. Zelai pela Igreja e seus representantes, para que tenham a mesma doação e coragem sua. Amém. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.